Para que possamos então compreender a importância de nossa escolha com relação à vida após a morte, eu quero refletir com vocês 2 versos que se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28. Eu não vou adentrar no contexto de toda a carta, mas somente aqui nestes versos, para que a gente possa ser objetivo com a nossa palavra. Diz assim o texto bíblico: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Estes 2 versos da carta aos Hebreus nos ensinam então algumas coisas muito importantes. Primeiro ensino que aprendemos está no verso 27. Primeiro ensino: não existe reencarnação. Hebreus 9, 27, eu vou ler novamente para ficar claro. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso então enfrentar o juízo. A afirmação que o homem está destinado a morrer uma só vez, ou conforme a tradução Revista Atualizada, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, coloca fim a toda pregação sobre reencarnação. Essa ideia de que você nasce, morre, aí depois você nasce novamente em um outro corpo, enfim, aí morre, aí nasce de novo em outro, não condiz com a verdade bíblica. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois ele vai ser levado a juízo diante de Deus. O Evangelho, segundo Allan Kardec e outras seitas, que ensinam reencarnação, são mentiras demoníacas, são enganos para desviarem as pessoas do sacrifício de Cristo. As pessoas que creem na reencarnação, elas pensam que alcançarão o céu, que alcançarão um espírito perfeito por meio deste processo. Então, na medida que elas vão se reencarnando, mas isto é mentira, é engano de Satanás. Só teremos um corpo espiritual perfeito quando ressuscitarmos no soar da última trombeta, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 54. E eu quero convidá-los então a ler comigo. Diz assim, olha: eis que eu lhes digo um mistério. O apóstolo Paulo está escrevendo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele usa a expressão dormiremos, ele está falando de morrermos. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está escrevendo naquele momento, nós, referindo àqueles que estavam vivos. Então nós que hoje aqui estamos vivos, seremos transformados, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? Esta
ressurreição, descrita pelo apóstolo Paulo, só acontecerá àqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então essa ressurreição que ele está descrevendo, onde os nossos corpos são transformados para vivermos com Deus, ele está descrevendo isso à igreja lá de Corinto. Essa ressurreição será experimentada por aqueles que creem em Jesus Cristo. A ideia de reencarnação é uma furada, que leva as pessoas a pensarem que podem alcançar a salvação, ou a perfeição, se transformarem, então, num futuro aí, anjos de luz, ou qualquer coisa desse tipo, através das boas obras. É uma furada, é um engano do inimigo. Veja só o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, você é salvo pela graça, é salvo pela obra que Cristo fez na cruz. Foi graça de Deus, um favor que Deus concedeu a nós, homens pecadores, e assim somos salvos, a partir do instante que nós cremos nesta obra, que nós cremos em Jesus como Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos de Deus salvação. Não é obras. Então não é a quantidade de bem que eu faço que vai me conduzir ao céu, mas é eu crer no que Cristo fez por mim, pecador. É isto que me leva ao céu. Jesus Cristo é o caminho, e é o único caminho para nós adentrarmos no céu.